Me que é, família daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bomba. João Lourenço faz com Dino Matroz e com o Fernando da Piedade Dia dos Santos. O Nando, o mesmo que José Eduardo Santos fez com ele em 2003. Presidente da República reproduz estratégia de controle no MPLA em meio a pressões. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV. A TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Tá duro, pai. Já se inscreva no canal, partilha o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa dislike se não curtir, comente bastante que é muito essencial. Siga meu Instagram, siga meu TikTok que é muito importante. Queria vossa opinião, acho que isso nos ajuda bastante, porque só assim verdadeiramente conseguiremos derrubar esse sistema, esse desgoverno. É basicamente isso. Divulga a sua marca aqui na nossa plataforma, faça como a Rosas Business Corporation, porque só assim conseguiremos, enfim, manter o nosso canal. Então, desde já, vamos aqui para a matéria. Sim, família, como eu disse lá no começo do nosso vídeo, é isto mesmo. João Lourenço faz com Dino Matroz e Fernando da Piedade Dia dos Santos, o Nando, aquilo que José Eduardo Santos fez com ele em 2003, tá a entender? Presidente da República reproduz a estratégia do controle do MPLA em meio a pressões. Fonte Clube Capa. Olha, a reunião realizada pelo líder do MPLA, João Lourenço, no dia 26 de agosto, com os primeiros secretários dos comitês de ação do partido, que é CAP, é mencionada em círculos do regime como tendo semelhança como outra reunião realizada por José Eduardo Santos há mais de 20 anos, quando percebeu que o então secretário-geral do partido, João Lourenço, alimentava pretensões de sucedê-lo. Sim, após o fim do conflito armado, José Eduardo Santos queria avaliar o ambiente em torno à sua imagem e identificar elementos que ambicionavam a sua posição. Certa vez, José Eduardo Santos teria afirmado que o candidato nas próximas eleições não se chamaria José Eduardo Santos. Em seguida, orientou o então secretário-geral, de nome João Manuel Gonçalves Lourenço, a fazer um levantamento dos potenciais sucessores e a submeter as sugestões a consultas das bases. Sim, segundo a lógica da hierarquia partidária, João Lourenço, sendo o número 2 do partido, colocou seu nome na primeira posição da lista e a submeteu às bases, sem perceber que se tratava de uma armadilha. José Eduardo Santos esperava ouvir discursos que o encorajassem a permanecer na chefia do Estado, mas isso não ocorreu. Lourenço, durante uma visita a Cabo Verde, adiantou que José Eduardo Santos era um homem de palavra, ficando assim marcado como alguém que almejava o lugar do líder. No meio daquele ano, José Eduardo Santos convocou uma reunião com os coordenadores das células únicas junto a empresas públicas, precursoras dos CAPs, no Cine Carmax, em Luanda. Ao contrário da reunião de Lourenço em 26 de agosto, o antigo líder José Eduardo Santos deixou as bases à vontade e elas começaram a criticar e denunciar ministros dos órgãos a que pertenciam. Meses depois, foi realizado um congresso que afastou João Lourenço do cargo de secretário-geral do partido, relegando-o à Assembleia Nacional como número 2. Estudiosos consultados pelo Clube Capa afirmaram que a liderança do MPLA reage negativamente à concorrência ou a sinais de que quadros queiram disputar a presidência do partido. Em 77, por exemplo, o MPLA previa a realização de um congresso eletivo, no qual se especulava que Nito Alves encabeçaria uma corrente alternativa. Em março daquele ano, o então presidente Agostinho Neto convocou um comício na Cidadela, atacando a corrente de Nito Alves. Em maio, Neto acusou essa corrente de planejar um golpe de Estado, executando-os sem julgamento. Em 92, José Eduardo Santos concorreu às eleições presidenciais, investindo os seus plenos poderes como chefe de Estado. Jonas Savimbi, seu principal rival, inicialmente se opôs, mas acabou aceitando devido aos consensos políticos que exigiam um líder com tais poderes. Na época, uma equipe de brasileiros que assessorava o regime sugeriu a José Eduardo Santos uma segunda hipótese, suspender a presidência e deixar a transição nas mãos de Lopo Nascimento, então secretário-geral do MPLA, considerando pela equipe brasileira como uma figura consensual. A condição era que Lopo não pudesse ser candidato presidencial. José Eduardo Santos rejeitou a proposta, considerando-a um golpe de Estado. A partir de então, surgiram ciúmes internos pela aceitação que Lopo vinha recebendo. Ainda incomodado com a popularidade de Lopo, José Eduardo Santos, o reconhecido Congresso da Batota, em dezembro de 98, amplamente organizado por Lopo, o Congresso foi marcado pela intervenção de agentes de segurança que informaram aos militantes o suposto desejo de José Eduardo Santos de que Lopo não fosse
conduzido. Na última hora, Mário Alcântara Monteiro, presidente do Comitê Eleitoral, foi substituído por Desidério Costa Lopo. Foi não só removido do cargo de secretário-geral, mas também afastado do Comitê Central. José Eduardo Santos nomeou em seu lugar o então coronel João Lourenço, na época secretário de Informação do MPLA. Passado mais de 20 anos, o fantasma do desejo de controlar a sucessão ainda ronda o MPLA. Agora, João Lourenço é quem resiste à ideia de um Congresso democrático e com múltiplas candidaturas, hostilizando assim candidatos potenciais. Está a entender, família? Fonte clubecapa.net. J Privado, o que tens a dizer? Ditadura no seu mais alto nível. Nós estamos aqui a denunciar todos os dias. Nós falamos para vocês que João Lourenço é ditador. Vocês não... José Eduardo Santos também era. Agostinho Neto pior ainda. Porque é por conta de Agostinho Neto que outros militares, outras forças políticas tiveram que fugir da cidade capital, Luanda. Está a entender? Houve grandes atropelos em 75, como denunciou um deputado da UNITA no parlamento. Graves atropelos. Está a entender? É basicamente isso. Mas isso tudo um dia vai acabar, mano. Vai acabar. E podem ter certeza que nós estaremos lá para rir com todos vocês. Está a entender? Que olha, finalmente acabou e hoje, graças a Deus, somos livres no nosso próprio país e não seremos mais tratados como estrangeiro. E todo qualquer angolano que reside na diáspora, com certeza terá o orgulho de poder regressar ao seu próprio país e implementar aquilo que ele aprendeu aonde? Aqui na diáspora. Estamos cansados de morar na diáspora. Queremos regressar no nosso próprio país, mas sem o MPLA no poder. Porque é um partido que atrapalha a vida dos angolanos. Estamos juntos. Deus abençoe Angola e todos os angolanos. E one love. E o antigo secretário-geral do MPLA, Marcolino Moco, declara que por mais que se tente ocultar, é visível o cenário de crise dentro do Partido dos Camaradas. A atual direção, que não será toda ela, porque as pessoas estão a ser silenciadas pelo medo, pelas despromoções. Então, na tentativa de salvaguarda de lugares, enfim, as pessoas estão a ficar silenciadas, mas há uma crise, naturalmente, está à vista de todos. Se isso não é crise, então não sei que nome é que tem. Mas, enfim, é tudo muito lamentável e é preciso coragem, é preciso que se chame as coisas pelos seus nomes, mas dentro, naturalmente, do espírito de reconciliação, porque aquilo que se passa no MPLA, o MPLA que atrelou a si todo o destino do país, com este bloqueio a qualquer tipo de alternância, vai contaminar a sua crise eterna, ou que existe permanentemente ao país que já não tem mais para onde se afundar. Antigo secretário-geral do MPLA, Marcolino Moco, diz que a crise no Partido dos Camaradas é um facto. Já o jornalista José Gama diz que as marchas de exaltação a João Lourenço visam somente a alteração dos estatutos do partido e consequente manutenção do poder. O Posse já convocou mas não é para definir a questão da liderança. É para tirar o artigo que ele fez no congresso anterior quanto à questão do líder do partido ser ou não o cabeça de lista. Ele quer voltar no cenário anterior deixado no Congresso de 2021. É um Congresso do interesse do presidente. Por isso é que ele está a exaltar, está a agitar o partido, tem esse programa de enaltecimento até dezembro, que é para os militantes estarem constantemente avisados que toda decisão deve ser a volta do líder.